Revelação de Jesus Cristo, parte 15, dia 25/5/2024. Aqui João interpõe abruptamente seu caloroso e alegre amém, como se esse anúncio fosse o que mais o alegrava e que imediatamente despertasse um eco em seu peito. Ele ouve as palavras: estou vivo para sempre, e apreciando algo da poderosa importância dessas palavras, e olhando para aquela longa eternidade durante a qual ele seria participante de toda a vida que este ressuscitado possuía, ele exclama, com grande alegria, amém. Um sentimento como aquele que sempre encontramos usado no Antigo Testamento em reverência aos reis. Deixe o rei viver para sempre. Amém. Foi na eternidade desta vida ressurreta de Cristo que João se regozijou. Regozijemos-nos nessa mesma vida eterna do ressuscitado, acrescentando nosso amém ao do apóstolo e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Ó bem-aventurança indescritível, ó consolação além de todas as outras. Ser informado de que, em um mundo moribundo como o nosso, existe um ser vivo como este, um todo feito de vida, aquele a que a morte nunca pode tocar, de quem ninguém pode trazer a você as novas. Ele não é mais. Nenhuma quantidade de morte em nós pode afetá-lo ou impedir que recebamos sua vida eterna. Nossa morte é engolida nesta vida sem limites, de modo que, onde abundou a morte, superabundou a sua vida. Esta é a árvore da vida, cujas folhas são a saúde, cujo fruto é a imortalidade. Vamos nos reunir ao redor e sob esta grande planta de renome dele, para atrair a vida presente para nossas almas. É a certeza da ressurreição para nós mesmos e para todos os que dormiram em Jesus. 6. E tenho as chaves do inferno, Hades e da morte. Ele reivindica poder sobre a alma e o corpo, e sobre as regiões pelas quais eles passam, quando separados aqui em uma terra. Ele abre e ninguém pode fechar. Ele fecha e ninguém pode abrir. Ninguém pode entrar nesses lugares, exceto por meio dele. Nem pode sair deles, exceto por sua autoridade. Ele é o Senhor absoluto do mundo invisível, em todos os seus reinos. Isto é verdadeiramente abençoado para os enlutados. Não é o acaso, nem as causas naturais, nem o destino, nem a necessidade de uma doença mortal. É o próprio Cristo, o vivente, quem efetua a morte e, ao fazê-lo, leva a alma e o corpo à sua própria guarda. Nesse sentido, o leito de enfermo é dele, o leito de morte é dele e o sepultamento é dele. É ele quem está afrouxando os laços da vida por um tempo, removendo com suas próprias mãos cada um dos seus, e dizendo ao corpo e à alma: vá em paz. Tampouco aquele mundo invisível pode reter qualquer um de seus inquilinos um momento a mais do que ele deseja. Ele guarda as chaves, e conforme ele conduz para fora. Assim como ele abre o portão para que eles possam entrar, ele também o destranca para que eles possam sair, para se revestir de incorrupção, força e glória. Nenhum inimigo, nem dele, nem da igreja, prevalecerá para impedir o destrancar do portão e o grande êxodo dos santos ressuscitados. Nem o poder de Satanás, nem da morte, nem do Hades prevalecerá. Ele tem as chaves do Hades e da morte, e ainda trará as suas em triunfo. As portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Embora guardados por todos os poderes do inferno, eles serão destrancados por aquele que guarda as chaves. Eles se abrirão. Não é verdade que todas as coisas são nossas? Seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou futuras. 1 Coríntios 3:22. Pois ele é nosso, que é Senhor de tudo isso. Você é de Cristo e Cristo em Deus.
Neste caso, podemos ouvir a voz que falou a João, falando também a nós. Não temas, eu tenho as chaves do Hades e da morte. Não temas a ressurreição e a vida. Não temas, ainda trarei a morte na vitória. Eu serei sua praga. Eu serei a destruição da sepultura. Meus mortos se levantarão e viverão. Desperte e cante você que habita no pó. Que antídoto para o medo, que consolo no luto, que enfaixamento de feridas é esse? Cristo é o Senhor de todos, sobre a morte e a sepultura, sobre o corpo e a alma. Ele liga e ninguém pode soltar. Ele solta e ninguém pode amarrar. Ele mata e ninguém pode fazer vivo. Ele dá vida e ninguém pode matar. Ele espalha e ninguém pode reunir. Ele reúne e ninguém pode espalhar. E para nós ele diz: não temas, eu sou o primeiro, o último e aquele que vive. Sabemos o que é a morte. Agora saberemos o que é a vida. Sabemos o que é a sepultura. Saberemos o que é a ressurreição. Conhecemos a matança. Conheceremos o vivificar. Conhecemos o atar. Conheceremos o desatar. Conhecemos a dispersão. Conheceremos a reunião. Conhecemos a corrupção. Saberemos que conheceremos a incorrupção. Conhecemos o murchar. Conheceremos o falecimento. Conhecemos a separação. Conheceremos o encontro. Conhecemos a tristeza. Conheceremos a glória e a alegria. Assim é que as palavras de consolo dizem respeito ao próprio Cristo. A neutralização de todo medo, a remoção de toda dívida, toda dúvida, vem do conhecimento do próprio Cristo. Então, todos os discípulos ficarão contentes quando viram o Senhor. Ele falou de paz ao seu apóstolo João, lembrando-o de quem é o que ele era, é e é. Ele ainda fala conosco. Nenhum medo jamais será dissipado ou uma dúvida removida de qualquer outra maneira. A visão de Cristo fará tudo. Nenhuma outra visão fará nada. Um conhecimento mais simples e completo deste gracioso é tudo o que precisamos para nos dar paz perfeita e nos manter nessa paz para sempre. Amém. Os 7 símbolos. Escreve as coisas que viste e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 castiçais de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Apocalipse 1, 19 e 20. Escreva, diz o Senhor. Escrever? Você não pode falar agora com essas igrejas sobre as quais você uma vez vigiava, mas escreva, escreva. As coisas que você viu, esta visão gloriosa da minha pessoa, uma visão como aquela que você teve quando estava comigo no Monte Santo. Escreva. 2. As coisas que são, as coisas relacionadas ao estado atual dessas igrejas. Escreva. 3. As coisas que acontecerão depois. As palavras da profecia que este livro deve conter. Escreva-o para as igrejas agora. Escreva-os para as igrejas ao longo de todos os tempos. O que você escrever, deixe-os ler. A escrita é a escrita de Deus. Êxodo 32:16. Cristo dita as palavras da mensagem e João as escreve. Ainda assim, mesmo nessa escrita, ele é algo mais do que um instrumento mecânico. O Espírito toma posse total de todo o seu homem, de modo que, embora seja o Espírito que fala, também é João. Não, é Cristo também. Os pensamentos e palavras são divinos e, no entanto, e no modo humano que esses pensamentos e palavras são lançados. Reconhecemos a voz do discípulo amado, mas também reconhecemos a voz do Espírito,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, muito obrigado por ter ditado e falado a um homem como o teu apóstolo João para que escrevesse o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, para nos instruir sobre tudo do fim. Muito obrigado a Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém.